nós damos as boas-vindas a todos e todas nessa abertura do 20º Festival Literário Internacional aqui de Poços de Caldas, o mais tradicional festival literário de Minas Gerais e um dos mais respeitados do Brasil e do mundo lusófono. Nesta noite memorável, celebramos não apenas um evento, mas uma história. 20 anos de palavras, encontros, ideias e sonhos compartilhados. Uma trajetória construída com sensibilidade, coragem e paixão. Marcada pela coragem de sonhar, pela ousadia de realizar e pela beleza de conectar pessoas por meio da palavra. Neste marco histórico, o festival abraça uma temática profundamente simbólica. Biografias celebrando a vida através do tempo. Porque nada mais justo do que homenagear nesta edição especial as vidas que fizeram e fazem parte do Filipócios e também essa festa acontecer. Cada autor que passou por aqui, cada leitor, parceiro, editor, livreiro, educador e amigo de jornada escreveu a sua própria história, mas também deixou a sua marca indelével na biografia desta grande construção coletiva. Carinhosamente conhecida como a Vila Literária de Minas Gerais, Poços de Caldas acolhe novamente este encontro transformador que movimenta a cidade sob todos os aspectos da economia local, fortalece o turismo, gera oportunidades, promove o conhecimento, valoriza a identidade e amplia os horizontes de todos que por aqui passam. O Filipócios é mais do que um festival, é um organismo vivo, pulsante, uma força viva que impacta a cidade em múltiplas dimensões há 20 anos. E Poços de Caldas tornou-se por 2 décadas um solo fértil, onde brotam histórias, saberes e afetos. Este festival é fruto da dedicação do time da GSC Eventos, editoras, livrarias, escritores, mediadores, parceiros institucionais, patrocinadores e tantos amigos que continuam conosco e de outros que partiram e que caminham conosco em cada capítulo deste livro. Hoje celebramos os 20 anos de um festival que se tornou referência e que orgulhosamente inscreve Poços de Caldas no mapa literário internacional. É tempo de reconhecer, valorizar e desfrutar dessa conquista coletiva. Que este momento sirva como inspiração para seguirmos adiante, cultivando as palavras como sementes de um futuro mais humano, mais crítico e também mais sensível. Sejam todos muito bem-vindos ao Filipócios 2025 e que comecem as celebrações. Antes de darmos continuidade, nós agradecemos aqui a presença de diversas autoridades. Paulo Ney de Castro, prefeito municipal, Jefferson dos Santos Assunção, diretor de livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura, e aqui representando a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Também agradecemos Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, também Patrícia Moreira, subsecretária de Turismo, escritor imortal da ABL, o professor Dr. Celso Laffer. Também agradecemos o cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Eurico Matos, Rogério Tavares, escritor e imortal representando a AML, o escritor Walter Hugo Mãe. Também agradecemos a escritora Mari Del Priori, patronesse do Filipócios 2025, José Castilho, mentor da Lei de Castilho, que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita, a PNLE, o escritor sulfuroso Filipócios 2025, Estélio Marras. Também agradecemos Priscila Maioc da Cruz, gerente jurídica da empresa Altaia.
Eduardo Berkowitz, diretor de Relações Institucionais e Compliance da Val Group. Matheus Campos, gerente do SESC de Poços de Caldas, representando o Sistema FEComércio de Minas, SESC e SENAC. Ana Carolina Alves Pinto, analista de eventos do SENAC Minas. Mariana Cláudia Camila da Come, do Instituto Chamex. Ivan Figueiredo, analista de desenvolvimento territorial e setorial do Sebrae Minas. Também Ruberley Luciano Bueno, diretor da Renova Graf, Infinity Gráfica. Cláudio Apares, coordenador comercial da Renova Graf, Infinity. Marcelo Ferri, gerente de Relações Institucionais do Grupo EP. Andréia Valim e Vando de Souza, representando a Aviação Santa Cruz. Professor Alessandro Antônio Costa Pereira, representando o reitor da Unifal, o professor Sandro Amadeu Cerveira. Também agradecemos o professor José Francisco Lopes Charão, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unifal, professor Dr. Ítalo Leon, professor da Unifal e presidente do 9º Congresso de Educação de Poços de Caldas, José Manuel Diogo, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, diretor da Câmara Luso-Brasileira, presidente da Casa da Cidadania da Língua de Coimbra, professora Célia Souza, coordenadora da Escola Politécnica de Leiria, em Portugal, Luísa de Melo e Souza, filha do saudoso Antônio Cândido de Melo e Souza, Arson Siqueira, secretário municipal de Turismo, Luiz Fernando Gonçalves, secretário municipal de Cultura, Marcos Lemos, secretário municipal de Educação. Também agradecemos o tenente-coronel Geraldo Aparecido Coelho e tenente Reginaldo Martins, da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, Vinícius Gadibem, secretário municipal de Controladoria Interno, Eric Yamamoto, representando também a empresa Altaia, Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e Rafael Rum, gestor da IGR Caminhos Gerais. Se eu esqueci alguém, sintam-se todos cumprimentados. E realizar um evento desta magnitude e relevância do Flipossos só é possível graças ao apoio fundamental das leis de incentivo à cultura. Nesta 20ª edição, contamos com o respaldo da Lei Rouanet, instrumento de incentivo federal instituído pelo Ministério da Cultura, que possibilita empresas a renúncia fiscal de parte do imposto de renda devido, destinando esses valores ao fomento da cultura brasileira. Nosso profundo agradecimento vai para as empresas que compreendem o valor do Flipossos, investiram neste projeto por meio deste mecanismo legítimo, transparente e essencial para a manutenção de iniciativas culturais transformadoras. Reconhecemos ainda com gratidão o apoio de empresas que, mesmo fora dos incentivos fiscais, destinam recursos próprios de marketing e comunicação ao patrocínio cultural, reafirmando o compromisso com a promoção da literatura e da educação. Graças a essas parcerias estratégicas e visionárias, seguimos firmes na missão de realizar um dos mais importantes festivais literários do Brasil, levando conhecimento, inspiração e encantamento para milhares de pessoas. E, neste sentido, destacamos as empresas patrocinadoras master, que é a Val Group, Altaia, Codenge, do Governo de Minas, Rede Itaú, Nutrire, às quais agradecemos com profunda gratidão. Também a parceria cultural e educacional do SESC e SENAC, integrados ao sistema FEComércio. Apoio cultural do Sebrae, EPTV Sul de Minas, Leiturinha, Sicredi e Instituto Chamex. Patrocínio prêmio literário para escritores independentes, o grupo Renova Graf e Infinity. Transporte oficial, Viação Santa Cruz e SC Minas, internet exclusiva Telemídia e co-realização do 9º Congresso de Educação de Poços de Caldas, Unifal e parceria IF Sul de Minas. Ação Sustentável e Preservação do Meio Ambiente, IF Sul de Minas, Campus Muzambinho e Ação Reciclar.
parceria internacional do Camões Brasília, Embaixada de Portugal, Consulado de Portugal em Belo Horizonte, Escola Politécnica e CRID, o Centro de Recursos para a Inclusão Digital de Leiria, em Portugal. No apoio institucional, Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional das Editoras de Livros, Associação Portugal-Brasil 200 anos, Câmara Mineira do Livro, Prêmio Caminhos, Editora Zain, Editora Tinta da China, Editora Todavia, Caminhos Gerais, Frente da Gastronomia Mineira, Descubra Poços, Estúdios Maurício de Souza e Turma da Mônica e todos os veículos de comunicação de Poços de Caldas, da região e do Brasil. Aos hotéis e restaurantes conveniados com este evento, aos espaços parceiros, aqui a Termas Antônio Carlos, Lascaux Chocolateria, Cafeteria Bold Bloom, Café Concerto, IMS, Olívia, Estúdio 1.3, Lamin Bistrô, quiosques da Alameda Poços, e agradecemos também Móveis Trevisan, Virides, Seguso e EPR Pedágios. E, em especial, destacamos os nossos expositores que compõem a nossa linda vila literária aqui do Flipossos 2025. Nossos agradecimentos também à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, em especial às Secretarias de Turismo, Cultura, Educação, Serviços Públicos, Departamento de Trânsito, Condefat e também à primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Por fim, nossa profunda gratidão aos nossos ilustres convidados, escritores e escritoras, jornalistas e artistas que ao longo da semana estarão abrilhantando a programação carinhosamente pensada para todos os públicos. E neste momento convidamos a todos para assistirem aos vídeos dos nossos parceiros. Vamos começar com o destaque da Val Group. Que julga sem antes parar para entender, o plástico foi marcado como o vilão. Mas é hora de olhar além dos mitos, de reconhecer a essência e o verdadeiro potencial do plástico. Na Val Group ultrapassamos os limites da produção, transformamos, reciclamos, nós moldamos o futuro. O plástico nunca foi o problema. A verdadeira questão reside no nosso reuso e descarte correto. Vital na medicina, fornecendo equipamentos que salvam vidas, essencial na inovação, pulsando no coração de nossa era digital e chave na conservação de alimentos, estendendo sua vida, combatendo o desperdício. Graças ao plástico, água potável chega a comunidades em lugares de difícil acesso, de forma barata e higiênica, destacando assim seu papel essencial na elevação da qualidade de vida da sociedade. Na Val Group, nossa essência vai além da fabricação. Somos inovadores, dedicados ao amanhã do nosso planeta. E qual será nosso próximo passo? Tudo começa como uma escolha consciente. Reduzir, redesenhar, reintegrar, reciclar. Cada gesto nosso ecoa, transformando o mundo. Te convidamos a embarcar nessa missão de descobertas e soluções. Com ações e escolhas simples do dia a dia, temos o poder de remodelar o amanhã, desenhando juntos uma história de impacto compartilhado, reforçando ao mundo a verdadeira importância do plástico. Uma pequena ação consciente, um grande impacto positivo. Prepare-se, este é só o começo. Venha conosco nesta transformação. Quando você tem um propósito bom, algo extraordinário acontece. As pessoas ao seu redor se unem a você, torcem pelo seu sucesso, impulsionadas pelo desejo de fazer o bem. Assim, essa corrente fica cada vez maior, mais forte, mais consistente. Na Altaia, conhecemos bem esse poder.
Em 2010, a Altaia iniciava sua jornada com um propósito claro: transformar vidas através da saúde e do bem-estar. Desde então, buscamos soluções relevantes para a sociedade, capazes de agregar valor à vida das pessoas. São colaboradores, fornecedores, clientes, profissionais de saúde e todos aqueles que acreditam no nosso propósito e se dispõem a crescer com a gente. Cultivamos um ambiente saudável, com otimismo, alegria, muito trabalho e respeito às pessoas. Somos um grupo jovem com conhecimento maduro, pois enxergamos a saúde de forma integral. Cuidamos da prevenção ao tratamento, da qualidade à acessibilidade, de uma ponta a outra. Acreditamos em prevenção e tratamento juntos, porque saúde física, social e mental não se separam. Com uma estrutura preparada para o crescimento dos próximos anos, contamos com 3 plantas. Nossa fábrica de sólidos localizada em São Paulo, capital. Nossa planta de Atibaia, São Paulo, que concentra o administrativo, P&D e produção. E nosso centro logístico, localizado em Pouso Alegre, Minas Gerais. Para dar suporte ao nosso crescimento, estamos ampliando nossa capacidade produtiva com 2 novas fábricas. Uma ampliação em Atibaia e uma nova fábrica em Poços de Caldas. Em 2024, inauguramos o Epicenter, nosso novo centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Grupo Altaia. Um marco muito importante na história da empresa, que agora conta com 4.800 metros quadrados de estrutura, os mais modernos equipamentos e um time experiente que já está trabalhando em projetos que vão ajudar a Altaia a figurar entre as empresas que mais trazem novidades relevantes para o mercado farmacêutico. O que nos trouxe até aqui foram os esforços do nosso principal ativo, as nossas pessoas. Temos a ambição de ser um empregador preferencial. Afinal, valorizar nosso colaborador é o primeiro passo de uma jornada de sucesso. A juventude da nossa marca traz características que nos diferenciam das empresas consolidadas no mercado. Somos resilientes, ousados e com desejo de mudança. Assim, aproveitamos as oportunidades do mercado com objetividade, agilidade, inovação e criatividade. Em cada produto lançado, buscamos relevância comercial. Dos 26 medicamentos genéricos da Altaia, 12 são líderes de mercado e 8 ocupam a 2ª posição. A Equalive está entre as 3 marcas mais recomendadas pelos nutricionistas. E a linha Body Protein alcançou a liderança de vendas em sua categoria. Nossos produtos estão presentes em mais de 60.000 pontos de venda. Esse resultado só é possível graças a uma equipe comercial que está sempre pronta para desenvolver o mercado, ampliar a nossa atuação e engajar clientes e profissionais de saúde. Mais do que oferecer soluções para nossos clientes, nos preocupamos em contribuir para a sociedade como um todo. E isso faz parte dos nossos valores. Acreditamos que o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à coerência com o seu entorno. Hoje, celebramos cada conquista, sabendo que ainda há muito a ser feito. Por isso, estamos sempre de mente aberta para as novidades, para o futuro. Pois sabemos que tudo que conquistamos até agora são apenas algumas amostras de soluções incríveis que ainda podemos trazer para a saúde da população. Seguir a ciência, com foco em inovação e verdadeira paixão por oferecer o melhor para as pessoas, é uma missão que nos orgulha e nos leva além a cada dia. E nós seguiremos, firmes, trabalhando para gerar valor ao que tem mais valor: a sua vida. Por entre montanhas, rios e metrópoles, o futuro encontrou seu lugar no Brasil. Minas Gerais, um estado que percorre as trilhas do crescimento, com a força e a participação da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenge.
Atuamos na promoção do desenvolvimento econômico e social, com iniciativas que impulsionam a economia, a geração de negócios, emprego e renda e promovem o bem-estar entre a população. Com gestão eficiente e alinhada às transformações do nosso tempo, a Codenge fomenta o setor mineral e estrutura projetos de parcerias público-privadas nas áreas de saúde, educação, saneamento e transporte. Fomentamos também o setor da cultura e do turismo, com ações que levam Minas para além das montanhas e trazem o mundo para a vida de cada mineiro. Codenge. O desenvolvimento de Minas passa por aqui. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Cada olhar é uma janela aberta para o mundo. É por isso que na hora de conhecer o Sistema Fecomércio MG, o olhar que importa é o seu. Com mais de 85 anos de história, é composta por 51 sindicatos empresariais, que são os defensores dos direitos e interesses dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Essa trajetória sólida e experiente faz da Fecomércio MG um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Conheça agora as nossas entidades sociais SESC e SENAC. O SESC promove o encontro dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, o bem-estar e a qualidade de vida, por meio de educação, ação social, saúde, esporte, lazer, cultura, turismo e hospitalidade. No SENAC, nosso propósito é oferecer o melhor em educação profissional. São cursos ágeis, técnicos, de graduação e MBA com opções gratuitas e preços acessíveis, possibilitando acesso à educação para todos. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. Somos o apoio para empresário crescer e fazer a economia girar. Somos a força junto aos sindicatos empresariais de Minas. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Somos milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação, realização e superação. Como presidente do Sistema Comércio em Minas Gerais, me orgulho de apoiar trabalhadores e suas famílias, sempre prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade. Por trás de cada empresário existe um sonho. E por trás de cada sonho está a Fecomércio. Sistema Fecomércio MG. Presente na sua empresa, presente na sua vida. Jornalismo, entretenimento, esportes, cultura, meio ambiente. A EPTV já está presente no seu dia a dia o tempo todo. Mas não é só através das telas que você encontra a credibilidade do nosso conteúdo e da nossa programação. A EPTV é uma empresa pioneira do Grupo EP, que reúne diversos veículos de comunicação pelo propósito de servir e conectar você a tudo que é relevante. Isso quer dizer que a inovação, a diversidade e a proximidade que você vê na sua televisão também estão no rádio, na internet, nas ruas e rodovias, em eventos e até em ações que transformam o futuro. Estamos sempre mudando e inovando para que possamos ficar cada vez mais próximos de você. Tecnologia, informação, entretenimento, prestação de serviços. Por meio das nossas marcas, levamos tudo isso até você a qualquer momento em diferentes plataformas. É por isso que estamos sempre ao seu lado, não importa onde você estiver. Uma salva de palmas aos nossos patrocinadores. E agora nós damos início às homenagens nesta edição de 20 anos do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, com a ilustre presença do professor Dr. Celso Laffer, que irá apresentar a Protonesse Flipoços 2025 Mari Del Priori.
Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes e todos aqueles que foram devidamente mencionados. É o que me lembra um poema do João Cabral, um galo sozinho não tece amanhã. E justamente para tecer um evento dessa envergadura é preciso a ajuda de muitos e foi isso que foi devidamente reconhecido. Quando me pediram a nossa ilustre ativa catalisadora deste evento, que eu falasse alguma coisa sobre a Mary, eu pensei numa observação do professor Antônio Cândido, que é o outro grande homenageado. O professor Antônio Cândido gostava de uma passagem da peça de Rostand, L'Aiglon, e nesta peça o que ele salientava é que o texto dizia o seguinte: as letras maiúsculas compõem a abertura dos parágrafos e dos capítulos, mas sem as letras menores não se constrói a narrativa, que requer justamente a combinação desses diversos tipos de letras. A Mary tem uma formação de historiadora qualificada, na USP, na França. Então, ela tem o domínio do ofício. Mas o domínio do ofício dela tem uma característica própria, que é a instigação do seu olhar. E justamente a instigação do seu olhar foi que fez que ela desenvolvesse uma análise sempre muito acurada dessas pequenas letras, como, por exemplo, nos diversos volumes sobre a gente brasileira, como também nos diversos outros títulos que compõem uma grande bibliografia pela qual ela recebeu o devido reconhecimento. Então, se Dom Pedro I é uma letra maiúscula, não dá para desconsiderar no jogo da carne e do sangue a Marquesa de Santos e Dona Leopoldina. Se Dom Pedro II é a letra maiúscula, a Condessa do Barral tem o papel de grande relevo. E é por isto que esta homenagem simples que eu hoje faço é não só a qualidade e a importância da obra dela, mas é também, sobretudo, a originalidade do olhar, não? Nós estamos aqui numa semana tratando de biografias, não? O desafio de uma biografia é considerável, como todos os que conhecem e se interessam pelo assunto sabem. Agora, o sucesso de uma biografia está na qualidade do olhar, não apenas no conhecimento, não apenas na erudição, mas na perspectiva organizadora do olhar. E com isto faço a minha homenagem a Mary, que é também minha amiga, minha companheira na Academia Paulista de Letras, e que tem entre os seus muitos méritos, não só o de ser uma conferencista que atua com a sedução da sua palavra e dos seus temas, como também alguém que se caracteriza pela mobilização de atividades culturais, de diálogos de toda a natureza, o que faz dela realmente uma intelectual pública da cultura brasileira. E é nesse espírito que nós hoje temos o prazer de homenageá-lo e eu a satisfação de ser também um porta-voz dessa manifestação. Você sabe que eu anotei, mas eu vejo
Como eu não enxergo a minha própria letra, eu não pude. Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Uma satisfação imensa e uma profunda emoção. Eu tive o privilégio de conhecer esse evento magnífico que justamente abraça essa região de Minas Gerais, mas abraça também, através dos vários representantes que vêm de toda a parte, o Brasil inteiro, se não, por que não dizer, a Europa, Portugal. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada. E, quando falamos de biografia, é importante lembrar a biografia de quem organiza esse evento. E essa pessoa é a Gisele, que é uma mulher que, contra ventos e marés, vem lutando, obviamente, com o apoio não só que nós aqui vimos representados, mas com o apoio da cidade de Poços de Caldas. Isso que é bonito. Como a cidade, em cada uma das suas pequenas letras, como bem disse o Celso, está aqui presente, abraçando, entusiasmada pelo evento, professores, alunos que a gente vê percorrer as aleias da cidade, a prefeitura. Eu acho que cada um de nós que vem de fora e que vem a Poços acaba absolutamente intoxicado por essa alegria de participar, de valorizar o livro, a leitura, a nossa literatura e aquela estrangeira também. Muito obrigada, Gisele. Os palmas são para você, Gisele. Você que as merece. Obrigada, Mari. Seja bem-vinda. Também o nosso convidado, Celso Laffer, apresentando a Patronesse da Filipostos 2025. E dando continuidade, agora homenageamos nesta edição o escritor sulfuroso Estélio Marras, professor de Antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Convidamos agora o Estélio para receber a homenagem entregue pelo escritor Chico Lopes, o Sulfuroso de 2024. Pode vir aqui, tá? Boa noite. Eu não sabia que eu tinha que falar alguma coisa agora, senão apenas vou agradecer. Muito obrigado. Chico escreveu algo muito lindo nas redes sociais, então sou muito grato a ele, grato ao evento por essa homenagem. A minha tendência seria dizer algumas coisas que eu vou dizer melhor e mais organizadamente amanhã, na minha conferência. Se eu começar a dizer muita coisa, vai perder o interesse de vocês em eventualmente, ir lá me escutar. Mas muito obrigado novamente, muito obrigado a todos e ao evento, a Gisele, por essa homenagem. Obrigado. Obrigada pela parceria de sempre. E com grande alegria destacamos Portugal como país homenageado nesta edição especial dos 20 anos do Filipostos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Uma escolha que celebra não apenas a língua que nos une, mas, sobretudo, uma parceria sólida e duradoura construída ao longo de anos, com diálogos intensos entre os dois lados do Atlântico. Foram muitos os encontros memoráveis vividos entre o Brasil e Portugal ao longo dessa trajetória,
como a participação do Flipócios no prestigiado Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, em 2023, que contou com a presença emblemática do artista Ney Matogrosso e marcou um momento de grande visibilidade para a literatura e também a cultura brasileira em solo português. Este ano, reforçamos ainda mais esses laços com a presença especial do aclamado escritor Walter Hugo Mãe e da autora Isabel Milhanas, selecionada para a Residência Literária Flipócios, ambos com apoio institucional do Instituto Camões, Embaixada de Portugal em Brasília e Consulado de Portugal em Belo Horizonte. Também celebramos com entusiasmo a parceria com a CRID, Centro de Recursos para a Inclusão Digital, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, que pelo 2º ano se une ao Flipócios em torno de ações voltadas à inclusão social e acessibilidade cultural. E essa colaboração reforça o nosso compromisso com uma literatura verdadeiramente democrática, capaz de alcançar a todos, sem barreiras ou fronteiras. Outros convidados portugueses também marcarão presença ao longo da semana, enriquecendo a programação e ampliando os horizontes do diálogo lusófono. Essa celebração conjunta é um convite à partilha de histórias, saberes e afetos. Uma verdadeira travessia de pontes entre culturas irmãs. E agora nós convidamos para receber a homenagem por Portugal o cônsul Eurico Matos, pelas mãos da curadora Gisele Ferreira. Aí ele dá uma palavrinha. Boa noite a todos e cumprimento as distintas autoridades municipais, estaduais, federais, a organização do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, os homenageados e todos os presentes nesta audiência. É com muito gosto que estou aqui para receber a homenagem a Portugal nesta 20ª edição do Flipócios. Esta semana assinalamos datas importantes como o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, 22 de Abril, o 25 de Abril, o Dia da Liberdade. Infelizmente, temos também uma data triste, o falecimento do Papa Francisco, em cuja homenagem foi decretada luto nacional. A ligação entre Portugal e o Flipócios é forte. Gisele Correia, curadora e organizadora do festival, por ser ela própria portuguesa, sente a ligação de uma forma especial e, aliás, aproveito para lhe dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido não apenas este ano, mas ao longo de todos estes anos no Flipócios. A relação entre Portugal e o festival é mais vasta. Há vários anos que Portugal, através do Instituto Camões em Brasília, numa estreita colaboração, apoia a participação de escritores de língua portuguesa e, mais recentemente, em residências literárias, permitindo trazer e divulgar escritores portugueses ao grande público. Por exemplo, este ano, a jovem multifacetada Isabel Milhanas é a escritora residente e, ainda hoje, teremos na palestra de abertura o prestigiado autor português Walter Hugo Mãe, dispensa apresentações. Aliás, aproveito a referência a eles para cumprimentar todos os escritores presentes no evento. O Flipócios tem no seu histórico outras parcerias com Portugal que destacam os vínculos especiais ao nosso país, como é o caso, e já foi referido, do Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria, na produção de material inclusivo, e aproveito para referir que Leiria é o distrito em que se encontra Caldas da Rainha, cidade irmanada de Poços. Poços de Caldas tem as suas famosas águas termais e o ar tem a tradicional hospitalidade mineira, mas respira também literatura. Minas deu ao Brasil, à língua portuguesa e ao mundo
verdadeiros tesouros em formas de palavras. Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, entre esses nomes maiores, a mais recente vencedora do Prémio Camões, Adélia Prado, mas também o primeiro vencedor do mais alto galardão da língua portuguesa foi abraçado por terras mineiras. Adolfo Correia da Rocha, que viria a ser conhecido pelo pseudónimo de Miguel Torga e que, em adolescente, entre 1920 e 1925, foi imigrante aqui em Minas Gerais. E uma vez que o tema é biografias, parece-me uma referência bastante pertinente, agora que passam precisamente 100 anos sob o seu regresso a Portugal para se tornar médico na Universidade de Coimbra e uma referência incontornável da nossa literatura. Os laços que unem Portugal e Minas Gerais são muito fortes, a língua, claro está, mas também a arte e agentes. Tal como mencionei, um escritor português com vínculos a Minas poderia referir um escritor mineiro fortemente ligado a Portugal, como é o caso de Murilo Mendes. São estas gentes e tantas outras cujos nomes não conhecemos que ao longo do tempo edificaram as pontes que ligam os dois lados do Atlântico. O Filipossos dá especial destaque à gastronomia. Todos conhecemos os sabores da magnífica cozinha mineira e agora os modos de fazer o queijo Minas artesanal são também património imaterial da humanidade e também aqui, na gastronomia, provamos literalmente a proximidade a Portugal. E concluo com uma citação do referido Miguel Torga sobre o seu regresso ao Brasil, muitos anos depois da sua estada. Abrir aspas, o Brasil tatuara-se realmente na minha alma como uma tinta indelével. A longa ausência não lhe desbotara sequer o brilho original. Fechar aspas. Que a experiência do Filipossos continue, hoje e no futuro, e que a paixão pela língua portuguesa, pela literatura e pela aproximação entre os povos e os saberes fique tatuada nos nossos espíritos. Muito obrigado. Obrigada, Eurico. E aproveitamos esta oportunidade para convidá-los a acompanhar ao vídeo a seguir, realizado pela Escola Politécnica de Leiria. Bem-vindos a Poços de Caldas, a cidade literária do Brasil. O Flipossos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, comemora 20 anos, de muitas realizações e conquistas. Para celebrar este marco importante, o Flipossos traz o tema Biografias, celebrando a vida através do tempo. Poços de Caldas é uma cidade termal, que pertence à Associação Europeia de Cidades Termais Históricas. Além de ser irmã das cidades portuguesas de Caldas da Rainha e Ponte da Barca. O Flipossos é o mais tradicional festival literário de Minas Gerais, um dos mais respeitados do Brasil e o mais português de todos. Em 2025, vamos homenagear Portugal, pelos anos de parcerias culturais e laços de profunda amizade e colaboração. Há 20 anos, o Flipossos promove a cultura literária, motivando pessoas e incentivando a leitura. O público tem contato direto com escritores nacionais e internacionais. O 20º Flipossos vai acontecer de 26 de abril a 4 de maio, no Parque José Afonso Junqueira. Uma das novidades é a realização do 9º Congresso Nacional de Educação, que vai integrar a programação oficial do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Sejam todos bem-vindos à Festa dos Livros, Escritores e Leitores de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, Brasil. Mais uma vez, bem-vindos. E enaltecendo nossa Minas Gerais, nossa mineiridade, nossos autores e nossas literaturas, homenageamos a Academia Mineira de Letras. E temos o prazer de convidar o imortal e escritor Rogério Tavares para receber a peça das mãos da presidente da Academia Poços Caldense de Letras, Regina Alves.
Rogério, fica à vontade também para umas palavrinhas. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que, em nome do presidente da Casa de Alfonso de Guimarães, o professor Jacinto Lins Brandão, represento a AML nesta solenidade. Não só nesta solenidade, nesta verdadeira festa em homenagem aos valores perenes da civilização, quais sejam a educação, a cultura, a ciência, a democracia, as letras e as artes. Não é possível erguer uma civilização, não é possível fazer uma cidade, não é possível acreditar no desenvolvimento de um povo sem o apoio da cultura, da educação e dos valores aos quais acabei de me referir. Um povo livre, autônomo, independente, só se faz com leitura, com livros, com literatura, como diria o professor Antônio Cândido, personalidade homenageada nesta edição da Flipossos. A literatura é um direito de todos. E aqui eu aproveito para homenagear a personalidade literária homenageada, a personalidade literária festejada pela Flipossos, que é o nosso querido professor Antônio Cândido, que aqui viveu entre 11 e 17 anos de idade. E Poços de Caldas integra a memória afetiva do professor Antônio Cândido, e ele não fez segredo disso para ninguém, se referindo a esta terra com grande carinho em várias oportunidades. Então, professora Laura, eu queria que esta homenagem a seu pai, né, se fizesse muito, ecoasse de forma muito convicta e muito plena, né, não só neste salão, mas em toda a nossa cidade de Poços de Caldas. Queria também dizer que é uma alegria estar aqui na presença da professora Laura, que estuda tanto a história colonial brasileira, especialmente a história do meu estado, Minas Gerais. Eu, particularmente, já me beneficiei muito dos livros de Laura, sobretudo Cláudio Manuel da Costa, Um Letrado Dividido, e o Jardim das Hespérides, que me foi presenteado pelo meu querido confrade, seu amigo, professor Caio César Boschi. Eu faço também uma homenagem aqui a patronesse da Flipossos 20 anos, uma amiga que tenho há 20 anos, Mary Del Priori. Como bem disse o nosso querido professor Celso Laffer, uma intelectual pública, e mais que isso, uma intelectual peregrina. Mary percorre o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, de forma incansável, levando sempre uma palavra a favor da história, uma palavra a favor da preservação da memória, levando sempre uma palavra que dialoga, que conversa, porque é isso que a literatura permite. A literatura é um portal para o diálogo, a literatura é uma forma de empatia, é uma possibilidade de viver o lugar do outro, de penetrar no mundo do outro. Parabéns, então, patronesse Mary Del Priori, de quem eu tenho o privilégio de ser amigo há 2 décadas. Eu queria também agradecer aqui a honra de estar na presença do professor Celso, que tem uma obra vasta, tanto na academia quanto na vida pública brasileira, tendo já comandado 2 ministérios no nosso país. Portugal merece também todas as homenagens, é o meu país também, e aqui está representado pelo nosso querido diplomata Eurico Matos, que trabalho tão bom vem realizando como titular da representação portuguesa em Minas Gerais. Em nome do Eurico, eu saúdo o escritor Walter Ugumãe, que aqui está, e a escritora Isabel Milhanas, titular da residência literária da Flipossos em 2025. Que todos os portugueses, entre eles um dos líderes da nossa comunidade no Brasil, José Manuel Diogo, que todos os portugueses se sintam muito bem nesta terra. Agora, a homenagem maior é a uma guerreira que há 2 décadas ergue, sustenta e comanda uma iniciativa cultural importantíssima para a cidade de Poços de Caldas, para o sul de Minas e para o Brasil, que é a nossa querida Gisele.
e já abusando atrevidamente da tolerância e da paciência de todos, eu me encaminho agora para o final desta breve intervenção, dizendo que me dá muita alegria ter recebido esta homenagem das mãos da presidente da Academia de Letras de Poços de Caldas. Eu acredito profundamente no papel das academias de letras e das instituições culturais existentes em todos os municípios do Brasil, porque estas instituições desempenham um papel fundamental na preservação das memórias, na ativação das memórias, na circulação dos livros, dos saberes, dos autores. Então, minha presidente, minha confreira, eu quero dizer que é uma grande emoção estar aqui ao seu lado. E a Academia Mineira de Letras, em 115 anos de história, se mantém leal e fiel aos ideais de seus fundadores, não é? Esta é a nossa missão, sustentar esse edifício da civilização que é muitas vezes tão atacado, tão vilipendiado, que sofre tanto e no Brasil tem sofrido tanto, né? Mas pessoas como Gisele nos dão esperanças de que fazendo, investindo, realizando, buscando aliados em todas as partes, será sempre possível afirmar o valor da cultura brasileira, que é uma cultura muito rica e que merece ser conhecida, como diria o professor Antônio Cândido, por todo o povo brasileiro. A Academia agradece muito esta homenagem e eu quero pedir palmas não à Academia, mas palmas a Gisele e a todos os colaboradores dela. Obrigada, queridos. E homenagearemos ainda nosso baluarte Poços Caldense de coração, personalidade literária, o professor Antônio Cândido de Melo e Souza. Teremos a honra de convidar a sua filha, Laura de Melo e Souza, para receber a peça das mãos do co-curador e grande amigo do professor Dr. Rodrigo Falcone. Boa noite a todas e todos. É com grande emoção e com grande alegria que recebo essa homenagem tão bonita e que está sendo, com toda certeza, muito cara ao meu pai, lá onde talvez esteja. E em nome de Ana Luísa, Marina, minhas irmãs, dos netos, do neto e das netas, aqui uma delas, Maria Clara Vergueiro, todos nós temos uma profunda identificação com Poços de Caldas, onde passamos férias durante toda a minha vida de criança, adolescente, parte da minha vida adulta. E lembrando, sobretudo, que essa homenagem é particularmente grata, na medida em que, como foi dito já aqui pelos que me antecederam, meu pai viveu uma parte muito importante da sua formação nessa cidade e, até o fim da vida, lembrava da enorme importância da livraria Vida Social em sua trajetória. Foi aqui que ele leu, por exemplo, os modernistas, né? Ele gostava de lembrar que os primeiros livros dos modernistas ele comprou na livraria Vida Social. Portanto, é com grande sinceridade e gratidão, realmente, que eu agradeço essa homenagem. Muito obrigada. E palmas também para a nossa batalhadora Gisele, que é a responsável por estarmos todos aqui. Muito obrigada, Gisele. Obrigada, Laura. Obrigada, Rodrigo. Agradecemos a Molinari Cristais São Marcos pelas lindas peças de cristal ofertadas aos nossos homenageados 2025. E antes de darmos início às falas dos nossos patrocinadores e convidados especiais, convidamos a todos para acompanhar a mensagem do excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema. Olá, pessoal.
é com muita alegria que participo do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipossos, no ano em que completamos 20 anos de sucesso de um evento que atrai turistas do mundo todo para a região sul de Minas. Fico muito feliz em saber que o tema deste ano são as biografias, destacando a nossa mineiridade e as personalidades importantes do Estado, que contribuíram para melhorar o Estado e também o país. Minas tem uma tradição literária muito rica, inspirada por gigantes de projeção internacional como Guimarães Rosa e Drummond. E é nosso compromisso continuar investindo na educação e na promoção da leitura para transformar realidades e abrir as portas para um futuro melhor. Na minha gestão, temos cada vez mais valorizado os livros, as bibliotecas e os programas de formação literária. Desde o ano passado, estamos destinando mais de 200 milhões de reais para reformar bibliotecas, ampliar o acervo literário das escolas e investir em programas de letramento digital. Quero dar meus parabéns a todos os organizadores do Flipossos, aos escritores, editoras e, especialmente, aos jovens leitores mineiros. Que esse festival possa inspirar e encantar todos com as histórias e vivências compartilhadas. Um forte abraço a todos, contem sempre com o meu governo. Eu, minha equipe, estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Obrigada ao nosso governador e convidamos neste momento o senhor Eduardo Berkowitz, diretor de Relações Institucionais e Compliance, representante da Val Group, para a sua mensagem. Boa noite a todos e todas. Há quase meio século no mercado, a Val Group é referência na produção, transformação e reciclagem de plásticos. Presente em 7 países e com mais de 7.000 colaboradores, contamos com 7 plantas logísticas e 41 plantas produtivas, incluindo uma unidade de reciclagem de PET aqui em Poços de Caldas. Nossa atuação é guiada pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável, inovação e responsabilidade social. Acreditamos que promover o acesso à educação, cultura e projetos sociais é parte essencial da construção de um futuro melhor. Por isso, temos orgulho em apoiar mais um ano do Flipossos, reforçando nosso compromisso com a valorização do conhecimento e da cultura, além de celebrar os 20 anos desse importante festival. Eventos como este fortalecem o papel de Poços de Caldas como polo regional da literatura e contribuem significativamente para o desenvolvimento da sociedade. Desejo um bom evento. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. E agora convidamos com alegria o Matheus Campos, gerente do SESC de Poços de Caldas, representante do Sistema FEComércio, SESC e SENAC, sempre parceiro aí do festival. Boa noite a todas e a todos. É uma honra representar o Sistema FEComércio MG, SESC e SENAC, neste evento tão especial. Hoje celebramos 2 décadas de história de um dos festivais literários mais importantes do Brasil. No decorrer desses 20 anos, o Flipossos tem desempenhado um papel essencial no fomento e na democratização do acesso à literatura. Promover a cultura e o conhecimento, em suas diversas formas, também é parte da missão do Sistema FEComércio MG.
E é por isso que somos parceiros em mais uma edição deste evento. Em Poços de Caldas, temos a felicidade de contar com 2 unidades que reforçam esse compromisso com a transformação social por meio de educação e da cultura. O SESC Poços de Caldas, com sua forte vocação cultural, está realizando durante essa semana uma programação paralela intensa, repleta de atividades. Já o SENAC Poços de Caldas, referência em educação profissional, também contribui para o desenvolvimento da comunidade de toda a região. Para a Flipoços, o SESC em Minas preparou uma programação vibrante, repleta de atividades culturais, literárias e artísticas para todos os públicos, com o espaço SESC Flipocinhos. Já o SENAC marca presença com sua carreta escola, oferecendo aulas práticas e oficinas imperdíveis com degustação e dicas de culinária ao longo de toda a semana. Além de enriquecer as cenas artísticas e cultural, eventos como este têm um impacto direto no fortalecimento da economia criativa da região e impulsionam o turismo, o comércio, a gastronomia e tantos outros setores. Por isso, temos um orgulho imenso de fazer parte dessa história e de contribuir para que a literatura seja cada vez mais valorizada e presente na vida das pessoas. Desejo a vocês um excelente festival, cheio de momentos de inspiração, aprendizado e novas conexões. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Matheus. E agora convidamos também o José Manuel Diogo, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, diretor da Câmara Luso-Brasileira, presidente da Casa da Cidadania da Língua de Coimbra, para a sua mensagem. Olá a todos. Eu vou falar devagarinho em português de Portugal, que é uma coisa que eu nem sempre faço na vida que hoje tenho no Brasil, à volta da literatura. Eu quero agradecer muito à Gisele e ao Flipoços, porque este foi o primeiro festival literário onde eu estive como participante no Brasil, foi há 4 anos atrás. Há 3 anos lancei aqui, junto com ela, um movimento que hoje é central na minha vida e que resultou num instituto que se chama Casa da Cidadania da Língua, que existe em Coimbra, que existe em parceria com a Casa de Portugal em São Paulo, e que vai existir em breve numa parceria com o Governo de Minas Gerais, acho que isto é uma novidade, com a Prefeitura de Sabará, em Sabará, aqui em Minas, outra casa. Porque a língua já não é mais um lugar de posse ou um instrumento de posse, ela hoje é um território que todos habitamos. E eu tinha, quando a Gisele me convidou para fazer estas palavras, eu tinha dito, vou fazer um discurso, e ela disse, não, que não tens tempo. Eu fiz o discurso e ofereci-lhe, e esse discurso transcorre algumas datas. Esta, de 20 anos do Festival Flipoços, 20 anos é uma data muito importante para quem faz cultura, é uma vida adulta. E tinha pensado nos 50 anos do 25 de Abril em Portugal, nos 100 anos da Semana da Arte Moderna, nos 200 anos da Independência e nos 500 anos de Camões, que ainda celebramos o seu nascimento este ano. Mas tinha pensado no percurso inverso, daqui a 20 anos, nos 40 de Poços de Caldas, daqui a mais 50 no século do 25 de Abril, nos 400 anos da independência do Brasil e no milénio de Camões, onde estaremos nós com tantos desafios que hoje temos. A capilaridade do exercício da língua e isto que hoje junta Portugal e o Brasil, há seguramente mais de 700 mil brasileiros morando em Portugal hoje, o que faz com que o gerúndio lá seja cada vez mais parte da língua que é una e será sempre portuguesa. Muito obrigado a todos.
Obrigada, José Manuel. Agora eu convido para sua fala o nosso secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, para sua mensagem, ele que é nosso cidadão sulfuroso. Boa noite, cidadãos, cidadãs da nossa querida Poços de Caldas e também de outros lugares de Minas Gerais e do mundo. Muito obrigado pelo convite nessa celebração de 20 anos de aniversário de uma festa tão singular para Minas Gerais. Gisele, curadora do Flipossos, você é uma guerreira, conte com o governo de Minas Gerais, conte com o governador Romeu Zema, que estaremos juntos, todos nós, cuidando para que a literatura, o livro, a leitura, nossas bibliotecas tenham, não somente no fomento direto, na organização de políticas públicas do nosso sistema estadual de bibliotecas, que temos 713 bibliotecas associadas, mas também nas escolas, como disse o nosso governador. Jefferson Assunção, diretor do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, representando a ministra Margarete Menezes, obrigado pela presença em Poços e em Minas Gerais. Professor Dr. Celso Laffer, da Academia Brasileira de Letras, a patronessa do festival, Mari Del Priori, obrigado por toda a obra. Escritor Walter Hugo Mãe, ao prefeito de Poços de Caldas, o Paulo Ney, muito obrigado pelo convite. Luiz Fernando, secretário municipal de Cultura de Poços de Caldas. Arisson Siqueira, secretário de Turismo de Poços de Caldas. Marcos Vinícius, secretário de Educação de Poços de Caldas. José Manuel Diogo, presidente da Associação Portugal-Brasil. Cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Eurico de Matos. Rogério Tavares, da Academia Mineira de Letras. Eduardo Berkowitz, diretor de Relações Institucionais e Compliance da Val Group. Mateus Oliveira, gerente do SESC de Poços de Caldas. Rafael, presidente da Instância da Governança Regional. Senhoras e senhores, autores, editores, educadores, parceiros, cidadãos de Poços de Caldas e das mais de 100 cidades que orbitam esse polo criativo. Amigas e amigos da literatura vindos de outras terras, de outros países, boa noite. Somos da mesma matéria de que são feitos os sonhos, nos diz William Shakespeare. Aqui, exatamente nesse lugar, onde águas termais curam o corpo e a imaginação cura a alma, celebramos 20 anos de um dos maiores encontros literários do país. Não contabilizamos apenas calendários, mas histórias que se transformam em sonho coletivo. Poços de Caldas afirma-se hoje como a cidade literária do Brasil. A palavra floresce nas ruas, nas escolas, nos cafés. Atravessa serras e chega a mais de 100 municípios sul-mineiros. Nesse estado-país, com 853 municípios e mais de 1.500 distritos. Permita-me destacar 3 dimensões extremamente importantes dessa festa, que também são, em grande parte, diretriz da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. A formação, em primeiro lugar. Mais de 100 atividades gratuitas em 9 dias, alcançando crianças no espaço Sesc Flipocinhos e jovens leitores em clubes de leitura. Cada livro aberto é um ato de cidadania. A segunda dimensão, econômica e criativa. O festival impulsiona comércio, rede hoteleira, gastronomia, e eu quero saudar o Festival da Cozinha Mineira que teremos, mostrando que a cultura é investimento com retorno social e turístico, não despesa. Simbólica, a terceira dimensão, essa capaz de transcender o livro, a literatura, a poesia de uma forma especial, das artes a minha preferida, com a ópera,
tem essa capacidade de transcender dentro, espiritualmente, uma mudança radical dentro dos corações, transcender na sociedade e, claro, uma transcendência ou transcendências outras, até desconhecidas. Ao receber nomes como Walter Ugumãe, Mari Del Priore, Itamar Vieira Júnior e Ondiac, Poços reafirma Minas como elo entre vós lusófonas e latino-americanas. Somos ponte, não fronteira. No governo de Minas, sustentamos que a cultura é infraestrutura da alma. Programas como o AMA 2025, em Minas Gerais é o Ano Mineiro das Artes, e o TEM, Turismo, Experiência e Mineiridade, também cultura, porque não existe nenhum turismo sem a cultura. Eu costumo refletir que quando nós viajamos, quando nós vamos a algum lugar, nós temos necessariamente que ter experiência, sobretudo no mundo pós-pandêmico. E é a experiência, e nada mais forte e catalisador da experiência do que a cultura. Então, é a cultura que oferece verdade a cada viagem, porque senão nós podemos ficar na tela do nosso computador ou do celular visitando lugares. Mineiridade dialogam diretamente com essa feira, as mineiridades, fortalecendo políticas públicas do livro e do mercado editorial. Em nome do governador Romeu Zema, agradeço a todos vocês, agradeço à Prefeitura de Poços, agradeço a esse festival, o mais antigo, um dos mais importantes do Brasil, e desejando que tenhamos nesses dias uma coisa que a leitura faz de forma que nenhuma outra, nos forneça subsídios para pensar. Eu costumo chamar os artistas de bruxos visionários, porque têm a capacidade de ver além, seja no design, seja na leitura, seja na pintura, seja na literatura ou nas artes todas. A arte possui essa grandeza de fazer com que o mundo veja além. E muitas vezes não compreendida, não entendida no seu momento histórico atual. Na maioria das vezes, aliás. Mas vamos lembrar no audiovisual nos anos 50, que mostrava um design que já passamos e coisas que ainda vamos ver lançada, vista pelo design. Quero desejar a vocês que fazem da literatura a labuta diária, que tenhamos mais livros, que tenhamos mais reflexão na nossa vida, que tenhamos mais conhecimento. Só assim nós vamos poder combater as mazelas da desigualdade, contribuir de forma efetiva para um mundo sem preconceitos e com justiça social e, ainda mais importante, levar todos nós para a transcendência, para o desconhecido, para conhecer o que não podemos ver nesse momento e trazer, claro está, um futuro mais humano. E finalizando com Nietzsche, quanto mais humano, mais próximo de Deus. Boa noite. Obrigada, Leônidas. E agora nós convidamos para a sua mensagem Jefferson dos Santos Assunção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, e neste ato também representando a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Boa noite. Bom, eu trago aqui um abraço da ministra Margarete Menezes, uma alegria estar aqui com vocês e celebrando 20 anos, né, do Flipossos, este evento que junta isso tudo, né, a literatura, o patrimônio histórico, o patrimônio natural, né, ou seja,
é uma forma muito importante, muito interessante de relacionar a literatura com esses outros patrimônios também, e que faz parte hoje, né, o Flipostos com 20 anos, faz parte de um movimento que se espalha por todo o Brasil. Hoje nós temos cerca de 320 grandes eventos literários acontecendo no nosso país, a grande maioria deles com apoio da Lei Rouanet, esse instrumento fundamental, né, para a cultura brasileira, para o fomento à cultura brasileira, e em especial falando, né, de eventos literários, Bienal do Rio de Janeiro, Bienal de São Paulo, né, Feira do Livro de Porto Alegre, por exemplo, que já tem 70 anos, né, as grandes bienais no nosso país, mas também essa geração de centenas de festas literárias e festivais literários que estão acontecendo no nosso país. Isso é muito importante, porque a relação do livro com a festa, a relação do livro com o festival, isso é algo que faz com que a gente coloque o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo da maneira mais adequada, trazendo as pessoas para a praça, trazendo as pessoas, né, para celebrar de uma maneira mais informal, inclusive, a sua relação com o livro, a leitura e a literatura. Eu quero também aqui chamar, né, a atenção de todos para a importância de nós pensarmos sobre políticas de livro e leitura, de livro, leitura e literatura, né? Está aqui o José Castilho Marques Neto, né, um grande aí trabalhador na área do livro, da leitura e das políticas, construtor, né, do Plano Nacional do Livro e Leitura. E nesse momento nós estamos construindo um novo Plano Nacional do Livro e Leitura para 2025 e 2035. Por que é importante a gente ter um Plano Nacional do Livro e Leitura? Porque um plano é um conjunto de políticas, tanto da cultura quanto da educação, que nos fortalece, né, e nos coloca também um pacto entre o governo e a sociedade, entre a cultura e a educação, mas entre o governo e a sociedade para o desenvolvimento do livro, da leitura no nosso país, né, do livro, da leitura e da literatura. Esses três grandes eixos das políticas culturais. O livro, que é, né, também economia, né, o livro que é também uma indústria potente, uma indústria editorial que no Brasil é, né, bastante importante, a leitura, que é questão de cidadania, que é uma dimensão fundamental das políticas culturais, a dimensão cidadã, o desenvolvimento cidadão, né, e a literatura, que é, né, o eixo criativo, simbólico, ampliador de repertórios e que também é fundamental, né, obviamente, numa sociedade que precisa ser cada vez mais criativa, que precisa ampliar os seus repertórios para dar conta dos imensos desafios que nós temos. E para isso é fundamental que nós tenhamos este instrumento, né, que é o livro. O livro é o lugar dos longos encadeamentos lógicos e estéticos. Esses longos encadeamentos lógicos e estéticos são fundamentais, principalmente numa sociedade, né, com uma fragmentação muito grande e uma perspectiva, muitas vezes, pouco aprofundada de uma realidade que se coloca cada vez mais complexa. Então, é muito importante que se fale sobre o livro, que se coloque o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo, né? Que se tenham escolas que saibam formar leitores, mas não um leitor funcional, não um leitor com respeito a fins, mas sim um leitor do ponto de vista cultural, a cultura da leitura, que é uma perspectiva, né, estética também, e sensibilizadora e crítica. A perspectiva crítica, né, que é fundamental, a gente precisa ter, né, não apenas razão técnica, mas razão crítica, e é isso que a gente precisa ter de um ponto de vista de uma leitura cultural, de uma cultura da leitura, né. Outro elemento fundamental, e né, o Flipostos também faz isso, porque os eventos literários fazem isso, e eventos populares fazem isso, é a questão da leitura na família. Isso é muito importante que a gente cada vez mais estimule, né, que tenhamos a exemplaridade do pai e da mãe vindo, né, na praça com os seus filhos e fazendo com que a gente tenha uma relação também na família em relação ao livro e à leitura, né? Então, é muito importante que a gente compreenda,
né, as transformações tecnológicas que nós estamos vivendo, mas fundamentalmente que a gente consiga fazer um discurso adequado sobre o livro para as novas gerações também, não um discurso que seja disjuntivo, ou isto ou aquilo, mas nós precisamos de uma maneira adequada fazer uma defesa da leitura profunda, da leitura aprofundada, porque é ela que faz com que a gente tenha, né, um ferramental maior para dar conta de um mundo que nos desafia cada vez mais, né, seja com fake news, seja com desinformação, seja com, né, tantas outras ameaças que nós temos, inclusive a própria democracia, né? Por isso é importante que a gente defenda, né, a leitura, e uma leitura complexa, né, e eventos como esse nos ajudam a fazer isso, nos ajudam a fazer com que a sociedade brasileira seja, né, vá pelo caminho, né, de uma sociedade que se compreenda com mais profundidade e que seja cada vez mais criativa. E é isso que a gente, né, espera com mais uma edição do Flipossos, e nesses 20 anos, com certeza, está ajudando a fazer com que a sociedade, né, de Poços de Caldas tenha, né, um livro cada vez mais valorizado e em destaque no seu imaginário coletivo. Obrigado, boa noite. Obrigada, querido. E para dar as boas-vindas a todos os convidados, visitantes, escritores, parceiros e participantes deste grande encontro literário, convidamos agora o excelentíssimo prefeito de Poços de Caldas, o senhor Paulo Ney, para a sua mensagem de abertura do 20º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, mais a Feira do Livro do Sul de Minas. Subir um pouquinho. Boa noite a todos. Primeiro, desejar boas-vindas a todos que estão visitando nossa cidade, nesse local maravilhoso, que é as Termas Antônio Carlos, um ícone da nossa cidade. Primeiramente, agradecer a presença, né, dos escritores, em nome do nosso escritor sulfuroso homenageado, o Estélio Marra. Agradecer também a presença do Jefferson. Jefferson, a presença nos orgulha muito, engrandece, lógico, o nosso evento. Agradece a ministra Margarete, eu estive com ela há cerca de 45 dias atrás, e ela mostrou muito carinho pela nossa cidade, e isso é muito, muito bacana mesmo. E você disse uma coisa aqui muito importante, né? A gente sempre levar a literatura para dentro da nossa casa, para as nossas famílias. A gente vive num mundo hoje, num mundo que tá preso nisso aqui, né, gente? É tanta desinformação, tanta falta de cultura, tanta coisa errada que a gente vê acontecer ali, e cada vez é mais importante a gente incentivar a literatura para as nossas crianças, né? A minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, a gente faz questão disso. O meu filho, ele tem 9 anos, eu gosto de dizer que ele não lê, ele devora mesmo, ele lê muito, e a gente sempre busca incentivar isso. Agradecer a presença do Leônidas, um grande amigo, Leônidas, um cara de primeira hora, cidadão pós-caldense, né, Leônidas? Eu tenho orgulho de falar isso, porque você realmente reflete o que é a cultura do nosso estado, que é o turismo do nosso estado, que nunca esteve tão bem quanto está nessa gestão atual. Deixo os nossos cumprimentos para o governador Zema, para o professor Matheus, que é um grande amigo também, nunca hesita em nos apoiar, principalmente em projetos em relação à cultura e à educação. A gente sempre fala, e tem que falar mesmo, da importância dos patrocinadores, dos apoiadores, né, Gisele? Eu acompanho essa sua luta, eu sei o quanto é difícil realizar um evento como esse, e eu quero deixar os cumprimentos a todos, em nome do Eduardo, aqui representando a Val Group, ao pessoal da Altair também, que está aqui hoje, né? Muito bacana falar uma empresa que nem se instalou na cidade ainda e já vem apoiando eventos como esses. E é sempre bom a gente ter empresas que são amigas da cultura, amigas da educação da nossa cidade. A Mari roubou as palavras da minha boca aqui, Mari. Eu ia dizer justamente isso, um evento que fala de biografia, né? A gente tem que destacar a biografia da Gisele. Gisele, eu acompanho a sua luta, eu acompanho o tanto que você batalha, seus choros,
E eu acho que é assim mesmo. Esse evento que está completando hoje 20 anos, ele só existe por conta desse seu esforço, por conta dessa sua batalha, por conta dessa sua luta. E eu sei o quanto é difícil realizar um evento como esse. A cerimonialista ficou aqui durante muito tempo agradecendo, tem que agradecer mesmo, porque não é fácil realizar um evento como esse, dessa proporção. E, como foi dito aqui, né, São Antônio Cândido sempre diz, né, sempre disse que é uma, como que eu posso dizer, se é um direito de todo cidadão, né, ter acesso à literatura. Eu digo que apoiar um evento como esse, buscar apoio e estar sempre incentivando a literatura é um dever de nós, né, Leônidas? Nós, como gestores públicos, temos a obrigação de estar incentivando eventos como esse. Gisele, quero deixar aqui o meu compromisso de sempre estar te apoiando, sempre estar te ajudando, pode sempre contar comigo. Obrigado e um bom evento. Obrigada, prefeito. Agora eu convido a Gisele Correia, ela que é curadora do Flipossos. É para o prefeito continuar aqui também? Fica aqui do meu lado. Paulo Ney, vem aqui também acompanhar a fala da Gisele. Não, na verdade, sim. Não, pode ficar aí. É rapidinho, pessoal, porque está todo mundo já querendo assistir e ouvir o Walter Hugo Mãe, né, que daqui a pouquinho já desce, já o nosso palco ali em Sulfurosa está lotado já das pessoas, dos leitores do Walter Hugo. É rapidinho, pessoal, só para descontrair, eu queria passar rapidinho um vídeo para vocês que resume um pouquinho do que foi 20 anos, do que é esse 20 anos. Né? Assim, é muito pequeno, porque a enormidade de pessoas que passaram por esse festival é muito grande. Mas aqui tem um resuminho bonitinho. Vamos lá. Foi me dizer que eu deixasse de escrever. Você imagina, eu desde 12 anos que eu quero ser escritor. Estou com 83 e ainda estou lutando. A mulher vem dizer, não deixe, porque o computador acabou com isso. Acabou nada. Eu gosto, enquanto existe gente como eu, de qualquer idade, livro não acaba não, porque eu, além de gostar de ler, eu gosto do objeto livro. E só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama não, que é muito incômodo. Que incômodo é esse? Eu sou visceralmente ligado ao Poços de Caldas. Então, devido a isso, não preciso dizer a todos vocês como eu me sinto honrado. É uma grande honra no plano intelectual que eu recebo e é uma grande honra também no plano afetivo, porque eu sei que as pessoas que me fizeram essa homenagem me consideram um dos de vocês. De maneira que, diante disso, eu agradeço a eles, agradeço a vocês. Uma vez eu dei uma entrevista longuíssima, 13 anos, lá em Poços. Ele me perguntou assim, agora para terminar, eu quero que o senhor diga, qual é a coisa que o senhor queria mais na vida? Eu pensei, eu queria voltar um pouco no tempo e morar aqui em Poços de Caldas. O amor pede provas. O amor não pode ser preguiçoso, não pode ser negligente. O amor, no caso, pelo livro, pede sim provas, repito. E que as pessoas saibam do seu amor e da sua defesa da cultura brasileira. Eu quero agradecer ao Brasil de uma maneira geral, a todos os que estão aqui presentes, a Flipossos, por abrir esta janela e me dar esta oportunidade de poder falar de mim e do meu país e do meu continente. Há duas razões para me ficar muito honrado com esta participação aqui, com o convite que me fizeram para este festival. Um deles tem a ver naturalmente com é um festival já conhecido, né, e ser patrono é algo importante, me honra muito. O regime militar, todo mundo sabe o que deu, né? Quer dizer, a repressão violenta, assassinatos, torturas, né? Uma das coisas que ele
começou a naufragar com eles foi a educação, a privatização da educação, das coisas, quer dizer, estimulando isso e reduzindo os recursos para a escola pública, para a universidade, quer dizer, então coisas desse tipo. E com a qualidade que está sendo feita a feira literária. As feiras literárias no interior são maravilhosas, de Poços, né? É muito bonito. As pessoas parecem que estão mais, não sei, mais humanas, não sei. Eu me lembro que quando eu desfiz 60 anos, porque é uma turista dizer que a gente faz 60 anos, a gente desfaz. Todo aniversário é um desfazer. Quantos anos você está desfazendo hoje? Eu estou desfazendo 28, estou desfazendo 70. Porque esses são precisamente os que você não tem. Quantos anos você tem? Em menor ideia. Mas quantos você não tem? Eu não tenho 75. Já foram. Hoje eu não teria nenhuma da pouca proficiência que eu tenho hoje para escrever. O escrever é um ato que requer tudo mais. Porque o próprio Pelé, se tivesse nascido e nunca pegado uma bola, não ia saber jogar bola. Então eu aprendi a jogar bola, jogando muita bola e treinando essa faculdade com que eu devo ter nascido, que eu me dá bem com a palavra escrita. Porque a leitura ela não é ideológica. Porque a boa literatura ela não devia ser ideológica. Ao contrário do que dizem esses caras da escola sem partido. A leitura ela é crítica, ela é indagadora sobre a condição humana. Ela não dá respostas. Ela faz perguntas. Por que aqueles personagens, em vez de se tornar solidários com a família do Ivan, do juiz, eles estão pensando no cargo deles? É uma pergunta. Será que nós somos assim? Isso aí, pessoal, é um resuminho bem pequenininho, porque foram 20 anos, muitas pessoas maravilhosas, e eu gostaria de agradecer todas as falas sensacionais, carinhosas aí que vocês fizeram a meu respeito, a minha equipe, ao trabalho que realmente é lindo, e eu gostaria de destacar um homenageado que a gente não trouxe aqui pessoalmente, que são os 100 anos do Itaú Unibanco, cuja origem foi aqui em Poços de Caldas, e é motivo de muito orgulho para nós também. E entregar pessoalmente a homenagem ao Pedro Moreira Salles foi um gesto simbólico da valorização da história e do legado que nos une a essa entidade, a essa família tão importante e que tem uma forte ligação com Poços de Caldas. A história dessa instituição se entrelaça com o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, refletindo os valores de inovação e compromisso que marcaram a visão do embaixador Walter Moreira Salles, que também gostava muito e nutria um grande amor por Poços de Caldas. Então, pessoal, para a gente agora realmente festejar, eu quero agradecer a todos que fizeram parte dessa história, a minha família, aos meus amigos, às minhas colaboradoras, aos meus co-curadores, Sérgio Montero, Rodrigo Falcone, o meu mais sincero e profundo agradecimento a todos. Seguimos juntos pela literatura, pela cultura do Brasil, que valoriza a quem escreve, quem lê e quem transforma. Em meu nome, em nome da equipe da GSC, meu muito obrigado a todos vocês. E vamos agora ouvir Walter Ugumãe aqui ao lado, no palco Sulfurosa, e na sequência o belíssimo concerto Meu Bairro, Minha Pátria, Minha Língua, com Vinícius Terra, que também é uma homenagem ao nosso querido Portugal. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez. Obrigada a presença mesmo, pelo carinho e pela amizade.
E vamos seguir. Hoje é só o primeiro dia desse grande festival, dessa grande comemoração. Amanhã tem palestra da Mary, tem o Estélio Marras, tem o professor Celso Laffer, tem Jefferson, tem Leônidas, tem muitas atividades. Muito obrigada, pessoal, e vamos festejar. Boa noite, obrigada.